Beleza. Estamos ao vivo a cores, meu Brasil varonil. Sejam Valendo! todos, sejam todos bem-vindos aí, né? Para esse encontro. Pô, encontro. Estou super agradecido já de antemão. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Sou Eduardo Nomura, sou facilitador, design instrucional e estamos fazendo esse mês um conjunto de lives para divulgar um curso que a gente está realizando pela B2HR de facilitação e design digital. Experiência bem interessante, juntando um pouquinho de todos os conhecimentos que eu fui adquirindo. E um desses conhecimentos, né, eu trouxe o meu convidado e meu mestre, né, que está do lado, sei lá, direito, né, aqui na minha câmera, que é o Paulo Campos. Seja bem-vindo, muito obrigado. E quem é Paulo Campos? Aí, Paulo. Muito bom. Quem é você na fila do pão, né, Nomura? Bem, eu sou... Na verdade, acho que eu sou um ativista aí de ajudar as pessoas a descomplicarem, né? Eu vejo hoje, no meu papel, principalmente na Brandon, né, onde a gente é uma startup aí que a gente montou com mais dois colegas, o Aldo e a Juliana, que é uma maneira de você descomplicar, né, uma forma descomplicada de manter as equipes remotas, engajadas e motivadas. Eu sou um paulistano que casei com uma curitibana, moro aqui em Curitiba, sou professor no INSPER, na SPM, e tive o privilégio, né, Nomura, de conhecer você já faz aí uns 3, 4 anos, dentro das estruturas libertadoras, que a gente vai conversar um pouquinho. E estamos aí parceiros também em outras atividades, aí outras iniciativas que a gente acaba desenvolvendo do ponto de vista da facilitação e do ponto de vista conceitual, vamos dizer assim, né, minha base é toda a formação e desenvolvimento de liderança, então esse é um pouco da praia que eu navego e que eu habito aí, Nomura. Legal, legal. E assim, só para vocês saberem, assim, eu, Paulo, a gente se conheceu dentro da minha formação, né? E, cara, ele estava com os mestres, né? O Fernando. E depois a gente vai conhecendo as histórias. Eu fiz um trabalho com a Carol e com o Fernando, né? Do Celebrity, o Paulo me ajudou a entender um pouco das histórias. Enfim, tem muita história aí, né? Que uniram vocês também, enfim. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que a EL chegou até você, Paulo? Como é que foi esse Muito encontro da bom. EL? Ela te achou, você achou ela? Foi amor à primeira vista? Teve momentos de amor e ódio? Como é que foi essa relação? Bem, as estruturas desviadoras, elas acontecem faz uns 4 anos, pelo menos assim, acho que 4, 5 anos, o Fernando Murray, né, o marido da Carol, ele, naquela época eles viajavam, então de vez em quando ele saía lá do Canadá e vinha para São Paulo, a família da Carol, acho que tem algumas pessoas que moram em São Paulo, e uma vez o Fernando estava aqui e eu falei, pô, Fernando, vamos jantar, né? O fato interessante dessa história, Nomura, é que você talvez conheça um pouco São Paulo, mas a pessoa que estava hospedando o Fernando estava no Sumaré, Zona Oeste, né? E o Fernando sai umas 4 horas da tarde e vem a pé até o Itaim. Pô, dá uma caminhada aí de pelo Caramba! menos 1h30, né? 2 horas, beleza. Chegou no horário para a gente jantar, a gente foi jantar cedo para poder conversar até mais tarde, né? 7h30, 8 horas a gente marcou o jantar. Bem, eu vou falar do final do jantar para vocês conhecerem um pouco mais o Fernando, mas quando a gente terminou de jantar, 2 garrafas de vinho, pô, comemos pra caramba, o meu apartamento era 2 quadras dali, e eu falei, bem, Fê, você não vai pegar um táxi? Ele falou assim, não, eu esqueci o dinheiro. Ele já tinha me falado, porque eu quando convidei, já que eu convidei, eu pago a conta, né? Então eu convidei ele para jantar comigo, eu paguei a conta, então ele não precisou mexer na carteira. Mas na hora dele ir embora, ele não tinha trazido carteira, ele ia voltar a pé depois de 2 garrafas de vinho do Itaim até o Sumaré. Eu dei 50 para ele e falei assim: ó, quando você voltar com a Carol, você me paga um jantar e tá tudo bem, né? E eu peço uma Caraca! garrafa de vinho a mais. Muito bem. E aí que o Fernando, nesse jantar, ele contou um pouco para mim sobre essa experiência das estruturas libertadoras, porque eu já mantinha contato com o Fernando desde 2007, na antiga SSJ, lá da SSJ, era muito comum o Fernando aplicar algumas dinâmicas, alguns jogos, e às vezes eu também estava lá para trabalhar com liderança, para trabalhar alguma coisa. E aí o Fernando me explicou as estruturas libertadoras, eu entendi alguma coisa, entrei no site,
E logo depois o Fernando fez uma facilitação online, que eu já achei super legal. Falei, nossa, isso aqui eu já fazia, porque eu já fazia desde 2010, 2011, eu já fazia muito blended de aulas presenciais com transferências não presenciais, né, com facilitação. E aí o Fernando me apresentou as estruturas, eu fiz uma formação com ele, e aí, Nomura, acho que tem uma coisa que a gente é muito parecido. Quando eu conheci as estruturas libertadoras, eu entendi que uma formação só, eu ia, naquele iceberg das formações, né, eu ia ficar lá em cima apenas como uma dinâmica, um joguinho para fazer, como a minha sogra fala, né? Quando a minha mulher me apresentou e a minha sogra perguntou o que eu fazia, isso em 1999, eu apliquei, que eu falava com atividades, com jogos e tal. Então, até hoje, ela me apresenta para as amigas dela que o marido da minha mulher faz joguinhos. Agora, joguinhos online, já melhorou um pouco mais aí. Mas o Fernando me mostrou e eu falei assim, Fernando, deixa eu aprender mais, porque deixa eu participar, eu quero poder fazer, o que eu posso fazer? Ele falou assim, olha, cara, a gente talvez precise de algumas pessoas para ajudar no presencial, tipo carregar caixa, trocar slide. Eu falei, não, cara, eu topo, porque todas as imersões que o Fernando fez o ano passado, esse ano, para o Brasil, né, de imersão de estudo Libertadores, eu estive presente e sempre é diferente, sempre é aprendizado. Então, eu digo para ele que as estruturas libertadoras, por sinal, né, Nomura, tem agora a turma de outubro, abriram ontem as inscrições, estamos fazendo aqui um merchan para o nosso amigo Fernando, né? São 36 vagas, ela lota muito rápido, mas eu vejo que as estruturas libertadoras, pelo menos para mim, ela supriu uma carência, porque por mais que você tenha os joguinhos ou porque você tenha as atividades, depois que você trabalha com um conceito, você acaba sempre usando muito padrão repetido. E algumas vezes até meio sem muito nexo, uma atividade que para o adulto... As estruturas, elas elevam o nível da participação, da maturidade das pessoas, e como você vai aprendendo, né, você depois pode fazer os strings, né, que a gente vai falar um pouco depois, que é a composição. Então, hoje são 33, apesar que tem algumas que eles estão testando, mas ela entrou para mim junto com o Fernando, foi um amor à primeira vista, e digo mais, um divisor de águas. A gente que fez a formação, né, Nomura, tem uma caixinha com as estruturas. Eu brinco que hoje, né? Hoje a primeira está aí, a sua caixinha está aí, exatamente, né? A gente diz que olha, as cartinhas, exatamente, né? A gente fala que o primeiro passo quando você pensa em construir uma aula, um encontro, uma palestra, uma facilitação, é olhar, né? A gente tem alguns materiais que ajudam a gente a fazer esse match e construir a estrutura. Eu acho que hoje ele é fundamental. Legal. Depois eu vou compartilhar aqui também umas falas, aí passa para mim, por favor, o link lá do curso para eu colocar no YouTube também para o pessoal. Eu vou colocar para você agora, vou te mandar no seu WhatsApp. Agora, legal. Já estou mandando. Então, gente, uma coisa que é interessante, até para trazer essa sopa de letrinhas, né? A gente, no nosso público, devem ter pessoas que estão curiosas, né, ou ainda não estão entendendo um pouco o que é essa tal de estruturas libertadoras. Fala um pouquinho, né, Paulo, sobre a estrutura e os elementos do design, só para dar um contexto. O que para mim foi revelador, vamos dizer assim, né? E a Carol, no último encontro, até um beijo para a Carol, um beijo para o Fernando aqui, né? Nossos mestres de referências aqui. Mestre do Norte. Mestre do Norte, os amigos do Norte, né? O porquê que é estrutura e o porquê que é libertadora, né? E como pensa o americano e como pensa o brasileiro em relação a esses dois conceitos, né? A estrutura e a parte libertadora. Então, a questão da estrutura, né? Para mim foi muito importante e depois começou a cair novas fichas dos elementos do design, né? Ou seja, fazer um bom convite estruturado e claro, né? Ter um espaço organizado, os materiais, seja no presencial, seja no digital. Porque no digital, gente, a gente monta murais digitais, tem design, os post-its já são pré-colocados, às vezes, enfim, tem também uma preparação, né? A questão da participação distribuída, né? E isso eu tinha visto no Lego, tá? No Lego Serious Play, da minha formação,
que é essa questão que é quase 100% do tempo total, né, o apresentador, o facilitador dá a consigna, mas é o grupo, a forma como configura é que vai fazer uma liga. E então, de como eles são configurados, né? Começa no individual, depois vai para a dupla, depois o trio ou quarteto. E só essa dinâmica cria o ambiente que a gente fala de segurança psicológica, emocional, de uma forma muito sutil, né? Depois eu queria falar de sutilezas e gentilezas. E a sequência dos passos, a alocação do tempo. Então, esse conceito, né, dos elementos de design é que a gente chama que fazem parte do conceito da estrutura. E a parte da libertação, que na hora que vai para a sala, a partir desses elementos de design que a gente prepara e convida, né? Uma vez eu levei um puxão de que eu falo assim, que eu não usava a palavra convite, né? Tô dando um comando e tal. Não, Moura, é convite, né? Quando a gente convida e vai para a sala, o facilitador não tem controle nenhum do que vai acontecer lá dentro, né? Essa libertação que acontece, né, lá dentro é fantástica. Então, essa estrutura libertadora, né, tem esses dois elementos. Complementa um pouco, Paulo, mais alguma coisa que você acha que seria interessante, só para eles entenderem. Legal. A estrutura libertadora é uma forma de você gerenciar o diálogo entre as pessoas. Então, a estrutura libertadora tem a ver com conversar, tem a ver com bater papo, né? As estruturas, elas garantem através, como você mesmo falou, Nomura, das 5 microestruturas, que é o convite, né? Porque o convite, Nomura, eu estou fazendo uma formação com o Alex Bretas em aprendizagem autodirigida, e a gente também usa muito a palavra convite, né? Porque eu já vi empresas, Nomura, que quando chamava a pessoa para participar do trabalho, de uma aula, de uma palestra, colocava convocado, né? E você é convocado em 3 coisas, né? Você é convocado para depor, você é convocado para o serviço militar e você é convocado na eleição, né? Então, não são situações gostosas, né? Ninguém faz isso feliz. O convite, você dá uma saída honrosa para a pessoa, né? Você dá a ela a possibilidade dela escolher, dela querer dizer sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto, vamos dizer assim. O segundo ponto, que eu acho que ajuda muito na construção das estruturas, né? Por as estruturas serem como a gente pode dizer, uma lógica de organizar as interações entre as pessoas, elas se destinam a qualquer grupo que queira melhorar as formas de colaboração. Então, é uma lógica que você tem, né, o convite, você tem qual é o espaço, você tem como é que vai ser a participação, você tem como é que vai ser a configuração do grupo e você tem uma sequência de passo a passo. A microestrutura talvez seja o ponto inicial para você organizar essa conversa entre as pessoas, esse diálogo entre as pessoas. Outro ponto importante é que, a partir do momento que você tem essa estrutura, que você tem essa sequência, essa atividade, ela é libertadora porque ela permite o uso produtivo da palavra, do tempo e da autonomia. Então, são formas de você configurar uma interação entre as pessoas, permitindo que elas usem melhor o tempo, que elas possam ter mais autonomia em direcionar o que elas querem fazer e, principalmente, que elas usem melhor as palavras, né? Nesse ponto de administrar o tempo também é algo que é muito importante dentro das estruturas, porque elas são pequenos átomos, né? Então, nesse pequeno átomo, eu consigo gerenciar melhor do que se eu tivesse já uma estrutura toda grande e entrelaçada e complexa. Então, essa coisa me encanta também, né? Da pequenez da estrutura, da efetividade do propósito dela, é muito claro, né? Se é para uma etapa de planejamento, se é para dar e pedir ajuda, é muito claro e definido esse pequeno átomo dentro de uma célula, de um contexto, né? E aí, então, você consegue ter essa gerência um pouco melhor dos movimentos, né? Dentro da facilitação. Isso me encanta dentro das estruturas. E sabe um ponto que eu queria trazer para a gente conversar, que é muito gostoso, e acho que, eu não sei se já tem algum artigo sobre isso, mas eu estou anotando
as minhas percepções. São as sutilezas e as gentilezas que as estruturas elas se manifestam. É um pouco, acho que por baixo, já começando a descer o iceberg. O iceberg, Boa. gente, esse contexto tem um texto, vou até colocar para vocês, das estruturas, que fala, como o Paulo comentou, né? No começo a gente vai ver acima do iceberg, né? Depois é que a gente vai aprofundar e começar a enxergar embaixo. E essas sutilezas me chamam a atenção. Por exemplo, troika. Troika é uma atividade de dar e pedir ajuda, né? De gerar ideias. E a gente forma trios e tem papéis que eles, né, representam nesse movimento. E aí, na sequência que acontece, o que sutileza que eu percebo? Eu peço uma ajuda e ajudo duas pessoas. Eu ajudo mais do que eu peço. É uma gentileza enorme, né, Paulo? Olha que coisa. Né? E, para mim, o Troika é uma das ferramentas, é uma das mais poderosas. Assim, olhando, porque ela é das L simples, né? Mas que, nossa, né? Que gentileza que ela tem, né? Uma que chama muito a atenção também, o Celebrity, o Appreciative Interview. Boa. E o que acontece na Appreciative? É contar histórias, né? Um conta história para o outro, eles ouvem em duplas, e quando vai para quarteto, um conta a história do outro, né? Então, no par, eles escutam e anotam, e no quarteto, eles contam as histórias para os outros. Quando uma pessoa conta a história do outro, vamos supor que eu estou contando a história do Paulo, a partir do que eu anotei, eu percebo, e as pessoas já me deram esse feedback, que quando eu falo sobre o Paulo, além de estar falando sobre o Paulo, sobre o que mais me chamou a atenção... Sim, já tem um filtro, né? Esse chamar a atenção também tem alguma coisa relacionada com os meus próprios valores. E quando eu falo de Paulo, eu falo com uma intensidade, colocando também os meus valores um pouco em evidência. Então, olha só que sutileza, né? Eu ouvir alguém contando a história, eu posso indiretamente fazer algumas observações sobre os valores dela própria. Olha só que fantástico, né? Tem uma frase antiga no Moura que fala bem isso, né? Quando Pedro fala de João, eu conheço mais sobre Pedro do que sobre João, né? Né? Isso o aí, apreciativo. Né? Então, o apreciativo. Tem alguma outra sutileza? Deixa eu só falar. Então, a gente falou das estruturas mínimas e a parte da libertadora, só que também é legal essa palavra, porque ela tira o poder, ela liberta o participante dele direcionar para onde ele quer ir. Né? Eu, em São Paulo, no Muro, eu trabalho na SPM como professor há quase 30 anos, no INSPER eu estou há 15, e no meu início da minha trajetória como professor de pós-graduação, essa questão do controle, ela aparecia muitas vezes assim, quando eu falava alguma coisa na aula, o aluno anotava, aquilo já me dava uma sensação de poder. Agora, quando ele escrevia na prova aquilo que eu tinha dito em sala, eu achava que ali eu tinha feito a melhor coisa do mundo, né? Ou seja, querer ter o poder de saber se é certo o que ele escreveu porque ele falou o que eu disse na sala. Olha que centralização, né? E a estrutura, ela traz muito isso. Ela é libertadora porque, através desse diálogo, ela permite que você possa criar uma própria jornada, trabalhar com a sua realidade. Então, você que vai trabalhar com facilitação, ou que você que já trabalha com facilitação, eu acho que sempre no final de uma facilitação você deve fazer um score muito importante. Quanto tempo as pessoas conversaram entre elas, sem a sua intromissão? Esse tempo tem que ter pelo menos 50%. Porque é o grupo, a realidade do grupo é a realidade que o grupo vai conduzir, não a tua. Uns 20%, 30% é você falando, você trazendo algum conteúdo, você trazendo alguma explicação, e 20%, 30% alguém deles também falando para o grupo. Né? Eu acho que esses números, eles ajudam você a identificar de fato se você está facilitando. E um ponto de atenção que eu sempre tenho colocado para as pessoas nas quais eu me ofereço, né, para compartilhar e multiplicar esse conhecimento, Paulo, mesmo no ambiente digital como a gente está, existem ferramentas digitais, ok? Existe o chat aqui do Zoom, o chat do YouTube, existe o Mural, o EduPulse, né? Várias ferramentas.
Mas o que que a gente deve primar acima de tudo? É a conversa. É aquele momento de conversa que eles têm. Mesmo eventualmente eu não registre, né, ou não colha, primar primeiro para esse tempo do diálogo, né, do que registrar numa ferramenta. Isso para mim, essa ficha ela tem cada vez ficado mais clara e eu tenho compartilhado isso, né? Não se preocupem na ferramenta dentro de uma sessão, né? Busquem garantir que esse diálogo, esse espaço de diálogo e de segurança psicológica que as estruturas permitem, né, criar as microestruturas, prevaleça acima de tudo, né? Isso para mim é quase um sagrado. E não deixe ninguém para trás, né? Cuidar, assim, as estruturas, sabe, Paulo, elas primam muito por trabalho em grupo, né? Colaboração. Mas uma coisa que, para além do grupo, né, o que eu sempre tenho trabalhado, e tem uma colega Marta que está nos, não sei se vai estar nos assistindo, mas talvez vá nos assistir depois, ela me trouxe essa aprendizagem de não deixar as pessoas para trás, mesmo que ali tenha alguma dificuldade, é aquele momento de acolher e de trabalhar, né, Paulo? É muito legal essas sutilezas das estruturas, né? Uma a gente tinha conversado aqui, né? Foi um gatilho uma vez que você trouxe para mim, e foi essa tal de dupla sertaneja, né? Tem umas duplas dentro das estruturas. Vamos conversar um pouquinho sobre essas duplas sertanejas aí para o pessoal. Como é que é isso? O que o Noura está falando, né, da dupla sertaneja, porque algumas estruturas libertadoras, elas geram, por exemplo, divergência de caminhos, possibilidades, diamante, estou abrindo. Algumas estruturas libertadoras, elas geram a convergência, elas geram um plano de ação, elas geram uma possibilidade de execução a partir de um comportamento específico escolhido. Então, quando você, por exemplo, a que você se lembra, né, que é o Tris e Troika, o Tris é uma estrutura libertadora que ele, a partir da destruição, a partir de imaginar contribuições ou comportamentos contraproducentes, por exemplo, pense num líder, o que ele pode fazer para ter uma atividade que vai ser um tremendo fracasso. Aí você faz uma lista de coisas totalmente contraproducentes. Dessas, você depois, de algumas trocas, seleciona algumas que têm a ver com você e você escolhe uma que você acredita que você, às vezes, acontece no seu dia a dia. Então, veja, eu parti da possibilidade, filtrei, cheguei em uma, agora cheguei em um comportamento. Aí você entra no Troika, que é uma estrutura que gera troca de problema, soluções para um problema apresentado, pedido de ajuda. E então, o Tris e o Troika a gente chama de uma dupla porque é uma atividade que abre para você buscar elementos e depois ela fecha para te convidar para a ação. Então, várias combinações, a gente chama isso de strings, né, que são combinações que você pode fazer com as estruturas, que essa que eu acredito que é uma grande habilidade de alguém que trabalha com as estruturas libertadoras. Você conseguir gerenciar e criar caminhos para que você abra, depois você fecha, depois você abre, depois você fecha, como se fosse até mesmo um design thinking, né, Nomura? É legal. E aí, assim, nessa dupla sertaneja, eu trouxe até eu te agradeci, né, enfim, ter trazido essa experiência, mas eu trouxe uma experiência para você que é de fazer um trio parada dura. Além da dupla sertaneja. Você trouxe mais um elemento, O que acontece, né? Vou trazer aqui para eles. Tem uma outra L que também é super poderosa, que é o EcoCycle Planning. Como é que funciona o EcoCycle? Eu tenho 4 perspectivas. Eu tenho a etapa de gestação, que é aquele momento que as coisas estão numa ideia ainda, né? Está um pouco gasoso, e eu preciso muito de parcerias, network, para desenvolver ela. Depois eu vou ter uma etapa que é de nascimento, que é onde eu estou empreendendo, estou começando, estou experimentando, né? Estou arregaçando as mangas e estou praticando. Tem um terceiro elemento, que é o de maturidade, né? Que é aquele momento que eu já estou colocando em produção aquela ideia e estou começando a tracionar. Eu preciso ganhar escala, então eu preciso de um gerenciamento, né? Eu preciso de uma gestão sobre essa atividade. E tem aquele quarto estágio, que são as atividades que já não estão entregando mais valor, né? Elas estão gastando energia, tempo e não entregam o ROI, que é o que a gente chama de destruição criativa, né?
E a gente fala que é os hereges, as pessoas que têm aquele só olha para frente e tal. A- Junto com essas quatro perspectivas, tem duas armadilhas, né, Paulo? Tem a armadilha da pobreza, né? Uhum. O que é essa armadilha da pobreza? É uma atividade que eu estou na fase da ideia e nunca nasce, né? É. Né? O que está faltando nela, né? O que está faltando para ela? E o Troika ajuda a gente quebrar essa ruptura, né? De tirar, às vezes, a atividade que está na gestação e ir para o nascimento. Então, o Troika conversa com essa etapa do EcoCycle. E tem uma armadilha da rigidez, né? Que é aquela atividade que já esteve madura em algum momento, mas não entrega mais valor. Então, ela deve ir Já está em desuso. está em desuso. Só que é difícil declarar isso, né, de uma forma natural. E o TRIS, que é o que você comentou, né, ele entrega esse valor, porque é justamente ações contraproducentes que às vezes estão lá na maturidade, tem que descer para a destruição criativa. Então, você olhar a dupla sertaneja que já era poderosa, né, entre elas, e o EcoCycle para dar um norte, né, e priorizar, identificar esses elementos, é tudo de bom aí, né? Então, eu tenho usado agora já como trio Parada Dura, né? Ô, Nomura, seria legal para quem está nos assistindo, não sei se você tem na tela aí, faça um EcoCycle, só para explicar para as pessoas um pouco, porque eu fiquei imaginando quem não conhece, você aí se empolgou, eu não quis te interromper, mas Vamos, talvez a vamos. gente tenha uma imagem do EcoCycle, ajude-os, para quem está nos assistindo, a ver três estruturas libertadoras, né, de uma maneira do string, né, de uma maneira que a gente consiga criar uma sequência, né, criar uma forma aí. Olha aí, ó. Você está compartilhando. Aqui, eu estou vendo aqui, né? Vou Isso, dar um Ctrl perfeito. mais. Então, o EcoCycle é essa visão, né? A gestação, Isso, nascimento, maturidade e destruição, que são estágios de uma atividade. Pode ser priorizar a atividade, seu plano de vida pessoal profissional. E essas duas armadilhas aqui, o da pobreza e o da rigidez, é que bloqueiam muitas vezes algo que o está na fluxo. gestação, né? O fluxo, né? O fluxo É. da vida, é o fluxo da vida, né? Por isso que essa representação do definido. Então, para essa armadilha aqui, o Troika funciona muito bem, naturalmente, né? Para pegar esse como um desafio, né? E a ajuda que eu preciso para vir para cá, ou Para daqui para. levar para a prática, né? E o TRIS, né? Para mapear as ações contraproducentes, né, Paulo, que estão aqui, e agora eu vou autodeclarar, né, de forma muito sincera, que eu faço, é contraproducente, eu tenho que trazer para cá. E como eu posso parar essas ações, né? Então, para mim, o Tris, ele conversa muito com essa armadilha aqui, né? E o Troika bastante com essa armadilha. E aí, Muito né, legal. é aquela questão que você falou, né? De fazer as combinações, né? Enfim. E, Essa é uma habilidade que o próprio Fernando fala, né? Que, Carol, que você, para conhecer as estruturas libertadoras, você precisa vivenciá-las, né? Não existe outra maneira de você entender o poder que ela tem. Por isso que é tão importante uma imersão, ou você aplicar nós temos um grupo de práticas, né, que a gente participa não toda sexta-feira, mas existe esse grupo que atua toda sexta-feira, exatamente para levar os participantes das imersões e também colegas a experimentar um pouco, né? Porque depende do local que você trabalha ou do tipo de cliente que você quer atender, talvez, ou da própria segurança que você tem, você talvez se sinta um pouco incomodado em testar com o cliente, né? Então, vamos testar com alguém que, se der errado, está valendo, né? Acho que isso faz parte do processo. muito legal, né? Muito legal. E uma coisa que, num dos encontros que o Fernando e a Carol promoveram com o Henry, se eu não me engano, foi, acho que com ele ou com o Kate, enfim, eu não estou lembrado, acho que foi o Kate, acho que foi o Kate, que eu perguntei para eles, né, falei assim, pô, quando monta uma estrutura, como é que é? Tem uma metodologia, tem uma técnica, um processo, eu achando, né, que, pô, deve ser uma parada bem sinistra. Ele chegou para mim e falou assim, não, a gente pergunta para o cliente e vai experimentando. Paulo, isso me desconstruiu de um tanto, eu falei, cara, só, né?
E outra coisa que a Carol fala para a gente e o Fernando também, né? Da experiência deles. De, às vezes, pegar a estrutura, o brasileiro, ele é muito criativo, e o norte-americano, ele é mais sistemático e estruturado. Então, a parte da estrutura, né, dialoga bem com os norte-americanos, né, que criaram, e muitas das estruturas consígnias vão remeter para o sentimento, né, porque para eles é algo que precisa trabalhar. Nos brasileiros, o sentimento já é muito Presente. natural, e as estruturas, a gente às vezes não se condiciona, né, a executar como está se pedindo, né, ou como está se convidando a se fazer. E eu falo que comigo aconteceu isso também, né? Eu estava usando o anti-for-all e falava assim, o anti-for-all é assim, gente, 1 minuto individual, 2 minutos em dupla, 4 minutos em quarteto e depois alguns minutos na plenária. E a gente rodava o anti-for-all e falava assim, pô, faltou tempo, acho que eu vou mudar esse 2 para 4 e o 4 para 6, né? Vamos hackear as estruturas. Gente, assim, e o que o Kate falou para mim? Esse foi o Kate, eu lembro bem, né? Não, Moura, é o seguinte, se não teve o objetivo que você gostaria, roda de novo. Mas não usa as estruturas como elas estão ali nos convidando a utilizar. A Carol coloca isso muito de uma forma, né? Que eles também, acho que no começo passaram por isso, mas Todo mundo faz isso. faz isso, né? Aí o brasileiro acho que faz mais, eu acho. Muito mais. A leitura que a A Carol gente não fez. lê manual, né? A gente não lê manual, né? Depois queima e não sabe por quê, né? Mas eu acho que tem uma sacada aqui legal que você traz no muro aqui. O convite que eu sempre faço para quem está começando a usar estruturas libertadoras é testa o primeiro modelo, né? Siga as instruções, porque no próprio site, tanto em português quanto em inglês, né? Que a turma aí deve ter acesso aí nas redes, né? Você tem um passo a passo, né, onde explica aquelas microestruturas que eu falei com o Nomura agora, né, estruturas mínimas, o convite, a forma de participação, tal. Ao você aplicar aquilo, você também tem um retorno interessante de qual foi o resultado, o que funcionou, o que não funcionou, e é lógico que você pode, num determinado momento, até ajustar algum tempo, mas a partir da sua prática, numa necessidade pontual, né? Você imaginou que ia ter 30 minutos por troika e agora deu um problema, só tem 18. Cara, usa de uma maneira diferente, né? Mas depois de testar, né, no Isso, e tem cartas na manga, por exemplo, se não deu no troika, o 15% caberia, que é uma atividade também de gerações de ideias e pedir ajuda mais rápido. Então, são opções da gente poder, né, trabalhar, né? O Paulo, assim, que experiência que você podia compartilhar com a gente, assim, que quando você viveu a experiência das estruturas, falou assim, caraca, isso aqui é maravilhoso, assim, teve algum momento que falou assim, puxa, isso realmente me ajudou e fez a Vou diferença? começar do exemplo contrário, né, Nomura? Eu estava trabalhando numa uma escola startup, um modelo novo de fazer, e era um curso assim de 12 encontros, cara. Só que era um curso longo, assim, eram 4 horas ao vivo, né, tal, naquela época tudo ao vivo. E, na verdade, por ser um curso longo, eu percebi que depois da quinta aula, por exemplo, acaba ficando muito repetitivo a forma que eu gerenciava o diálogo nas mesas. Porque eu já sempre usei muito você falar e pôr o grupo para trabalhar, uma atividade de preparação, sala de aula invertida, né? Então, eu tive um feedback do cliente que, olha, não foi legal, cara, porque o pessoal achou que depois ficou muito repetitivo, ou não tinha nenhuma surpresa, né? Ou era já previsível o impacto, ou até mesmo muito infantil o exercício. E não foi legal, né? E aí, quando eu fui para as estruturas, eu percebi exatamente que nenhuma das estruturas, elas infantilizam, elas geram um sentimento de, sabe aquela sensação, sei lá, vamos fazer para falar de gerenciamento de conflito, vamos fazer o case do aluguel do apartamento, né? Você faz, tal, mas depende do grupo, não rola, fica muito pobre, né? Então você consegue com as estruturas. Então acho que a primeira questão foi uma necessidade minha, que eu percebi que eu precisava criar um pouco mais de não profundidade, mas de simplicidade na forma de atuar.
e que eu pudesse permitir que os participantes trouxessem coisas mais reais e se aplicassem mais no dia a dia. Então, hoje, por exemplo, eu gosto muito de criar uma estrutura e que sempre o participante saia no final com algo para ele poder fazer, com algo que ele já pode levar para a tua prática, com algo que ele possa falar, puxa, e aí, o que eu vou fazer com isso agora? Né? Como é que eu resolvo esse meu problema? Então, acho que, para mim, quando eu comecei a perceber que, saindo um pouco do meu poder, da minha necessidade de centralizar, de controlar, dando mais para eles, eu saía também muito menos cansado da aula. Porque acho que tem uma coisa que Carol e Fernando falam sempre, né, que não existe grupo que deu certo e grupo que deu errado. Cada grupo vai até onde é capaz de ir. Né? Cada grupo caminha até onde é capaz de ir. Lógico, se você der as condições mínimas para que eles possam atuar. Então, acho que, para mim, o grande insight que as estruturas trouxeram foi que, a partir de uma maneira muito mais divertida, muito mais prática e com uma sensibilidade de trazer a realidade para aquela conversa. A gente não fala de uma coisa futura, de uma simbologia, a gente fala da vida como ela é, né? E trazendo essa sua experiência, Paulo, isso dialoga muito comigo e também, sempre a Fernanda e o Carol vão ser nossos exemplos, assim, mas a Carol me falou uma coisa num tempo atrás e eu trouxe isso para a minha prática, que é explicar as estruturas na prática, né? Então, se eu estou indo para uma apresentação, uma reunião de degustação, ou para falar do que nós vamos fazer no workshop, eu não preciso falar que é estruturas libertadoras, né? Mas aí eu posso convidar as pessoas, em vez de eu falar de teoria, né, de ambiente, nomes, segurança escolar, nome, não sei o quê, tá, microestruturas, eu falo assim, ó, vamos fazer uma atividade aqui? Vamos fazer né, dar e pedir ajuda, por exemplo, aqui, e faz, né? Não precisa fazer com os 3, né, que é 3 rodadas, faz com uma, para demonstrar, para eles viverem ali, né? Isso tem dado certo, Paulo, em uma constância ao final, eles falam, Nomura, agora entendi que era isso. Então, agora eu quero. Sabe, é isso que você falou, sabe, Paulo? Praticar no dia a dia mesmo, né? Uma coisa que aí é uma agenda oculta, acho que a Carol também já trouxe isso, o Fernando, como uma visão de futuro, que a gente levar as estruturas para a conversa de pai e filho, né? Sim. Marido com mulher, né? Para conversas dentro das pessoas da empresa, por exemplo. Empresas, né? Para que as estruturas seja um jeito de conversar, como falou. A forma mais simples de eu falar o que é as estruturas é isso, é um jeito diferente de conversar, né? E a gente conseguindo mostrar e as pessoas viverem o valor, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito significativo, né, para a sociedade e conosco mesmo, né? A transformação começa na gente, né, Paulo? Assim, a transformação começa dentro, né? Mas você sabe, Nomura, que a Brandon, que é uma startup aí que a gente está montando, ela surge exatamente para isso, né? A gente usa muito as estruturas como uma forma de descomplicar e de gerar alinhamento para as pessoas da empresa, porque no mundo onde as pessoas estão muito longe, né, pouco espaço, ou quando entram para falar, entram só para cobrar meta, resultado, que é o dia a dia de uma empresa, mas você precisa criar um espaço exatamente para que, de uma forma descomplicada, a gente possa alinhar e manter equipes engajadas, motivadas, porque talvez um dos pontos mais difíceis que a gente está vivenciando hoje na pandemia é justamente a proximidade, né? A questão de você observar o outro, de você entender o outro, né? E quando a gente fala, Nomura, da questão da segurança psicológica, em times principalmente, são 2 os principais elementos que você pode caracterizar se aquele time, as pessoas têm a coragem de correr um risco interpessoal. O primeiro é se o tempo de fala é equilibrado. Todo mundo pode falar. Então, por exemplo, se você pega um Conversation Café, que é uma estrutura libertadora, ela garante que haja um equilíbrio no tempo de fala das pessoas, né? E o segundo indicativo de um time onde as pessoas podem correr riscos interpessoais
é quando elas conseguem intuir o que o outro está sentindo. Então, por exemplo, a Help Heuristic, que é uma estrutura libertadora, que você entende melhor o tipo de interação que você está tendo. Então, é isso como você falou, você levar para as conversas nas organizações estruturas libertadoras com uma forma descomplicada das pessoas poderem se conhecer, conseguirem se entender melhor e, principalmente, né, Nomura, a gente fala muito isso, né? Engajamento é sobre com quem você trabalha e não onde você trabalha. Então, quanto mais eu puder entender melhor as pessoas que eu interaciono, então, a nossa proposta é essa, criar uma maneira que eu possa, a partir dos outros, me motivar e entender a realidade deles. Né? Legal. Vou ler um pouquinho aqui a gente se empolga, eu vou ler um pouquinho aqui os comentários do YouTube aqui. Opa! O Aldo, que tempo de bola rolando, de troca, o Daniel, poder de ouvir, a Cris, muito boa essa dica do Paulo, né? No mínimo 50% tem No que ser de tempo. interação entre os alunos, né? O Aldo, conversa é tudo. O Aldo tá aqui, ó, tá na área aqui, ó. O Conversa Aldo é tá, o Aldo é tudo. parceiro. É, estamos tentando criar dinâmicas onde os conteúdos sejam visitados de forma síncrona antes dos encontros. Isso para privilegiar a conversa e a troca de experiências. A Cris está colocando. Essa questão que as pessoas elas estão com um tempo muito ocupado, né? Passar tarefas para que elas façam, até que isso crie um sentido e um significado, né, Paula? Tem Sim. certo uma jornada, né? Mas na hora que elas começarem a entender ou perceber o valor que é esse aprendizado, eu não tenho dúvida que elas acabam se engajando e buscando esse conhecimento, né? Paulo, qual foi o maior aprendizado que você já teve para deixar como dica? O que você não faz mais? Daniel perguntando aqui. Boa. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive na utilização das estruturas libertadoras é que não necessariamente onde imaginei que o time ia chegar é exatamente onde eles vão chegar. Eu acho que o maior aprendizado é esse. Você tem uma ideia do que você vai entregar, mas você não necessariamente o grupo chega daquela forma. Vou trazer um exemplo. Eu estou fazendo um trabalho para uma empresa em Goiás, era um time industrial, o diretor industrial mais os 7 gerentes, e uma das dificuldades que eles tinham era exatamente se respeitarem durante as reuniões. Né? O cara estava fazendo uma reunião, o cara estava no celular, o outro chegava atrasado, o outro ficava conversa paralela. E aí, pô, como é que a gente pode desenvolver isso? Essa é o que o Nomura falou da gente levar as estruturas para o dia a dia. Eu, na minha conversa com eles, falei assim, vamos usar aqui, vamos fazer um exercício? Eu não precisei dizer que era o mini spec, mas eu pedi para que eles fizessem uma lista de tudo que eles deveriam e não deveriam fazer numa conversa departamental do time industrial. Cada um fez a sua lista, depois essa estrutura pede que você junte tudo numa lista única, e depois ela tem uma pergunta muito interessante, que é o seguinte, passe em cada um desses itens, se você fizer isso, a gente atinge uma equipe de alta performance, que esse era o objetivo do time da indústria, atinge, então essa regra não é importante. A gente conseguiu, Nomura, depois de gerenciar quase 30 especificações, 30 coisas que tinham que acontecer, a gente conseguiu chegar em 10, que o grupo acabou chamando dos 10 combinados do time industrial da Coca-Cola lá de Goiânia. E o que foi legal é que, ao criar esses 10 combinados, e os combinados, Nomura, eram coisas assim, não atender o telefone durante a reunião, perguntar para o outro se ele entendeu. Coisas que eram simples, mas que garantiam aqueles 2 pressupostos que eu falei, o equilíbrio no tempo da fala e uma melhor intuição do que o outro está sentindo. Porque a gente hoje, né, Nomura, a gente está muito aqui, ó. Então você não tem tanta linguagem corporal para ver como é que o cara está. Você tem um pouco caras e bocas, tá, mas não tem tanto. Mas olha, isso ficou tão legal, Nomura, aqui, e a gente trazendo um pouco também do olhar apreciativo, que ao término agora dessas reuniões que eles fazem uma vez por semana, sempre alguém puxa. Eles fizeram um tipo de um acrílico com os 10 combinados, e sempre alguém pergunta quais dos 10 combinados nós vimos presentes na reunião. Não falar do que está faltando, mas falar do que foi presente. Isso também trouxe um resultado muito legal, porque o próprio grupo passa a controlar o comportamento e a fala deles. Né? Então, acho que
esse foi um exemplo interessante, que a gente conseguiu gerar mais eficiência, mais qualidade na conversa, mais foco, porque são uma fábrica, né? A agenda das Uhum. pessoas é complicado, mas estabelecendo, a partir de uma estrutura, os combinados mínimos para que a coisa pudesse acontecer. Legal. O Paulo, o Fernando está trazendo uma pergunta bem interessante aqui. Boa. Eu vou contribuir também, gostaria que você contribuísse. Vai você primeiro, então. Vai lá. Já ouvi algumas vezes que as ELs não é panaceia. Em que situações vocês não indicam usar EL, né? Vou falar a minha experiência, tá, Fernando? A EL, ela, como a gente conversou, ela é um átomo que ela se encaixa, né? Ela pode se encaixar, ela dentro das ELs e ela dentro de qualquer outra dinâmica que você queira fazer, seja design thinking, design sprint, lean inception, Lego Serious Play, roda de conversa, enfim, né? Você consegue. Então, assim, eu vejo as ELs que elas cabem em qualquer espaço de diálogo. O que eu olho é o ambiente para identificar qual EL eu devo ou posso trabalhar. Porque tem ELs, por exemplo, que trabalham a questão por exemplo, da destruição criativa, né, Paulo? Isso mexe muito com a pessoa, mas eu checo antes se emocionalmente eles estariam minimamente fortalecidos ou com energia para trabalhar aquela consigna, né? Aquele convite naquele momento. Então, Fernando, por exemplo, quando eu estou numa situação que a galera está muito baixo astral e desacreditando tal, eu uso uma EL, por exemplo, do Apreciative Interview, que ele resgata as histórias de sucesso, né? Traz a galera para dar um up, vê que os heróis da empresa, eu não preciso buscar lá fora, tá dentro da empresa, ele só não tinha a oportunidade de ter contado as suas histórias. Então, para mim, não é não usar, é usar de forma mais adequada a EL para um contexto, né? Mas a minha experiência é que a EL está cabendo, tanto é, Paulo, que eu vim de uma formação de design thinking, né? Sim. Se eu te falar assim que eu não uso, eu não vou falar que eu não uso mais nada do que eu usava, né? O conceito de divergência e convergência eu uso ainda. Mas as ELs, elas estão me suprindo, estão me nutrindo, assim, de uma forma tão completude, Fernando, que, enfim. Mas tem alguma situação aí de atenção das ELs? O que você acha? O que eu acho, assim, não é. Eu acho que sempre dá para usar, eu também concordo com você. Eu acho que você deve começar pelas que são mais simples, onde elas devem gerar uma maior rapidez em convidar as pessoas para participar. Então, no próprio site das estruturas, você percebe lá no menu que as que estão mais próximas do topo são aquelas consideradas mais simples de você aplicar. E as que estão mais para o final desse menu são talvez um pouco mais complexas. Eu acho que às vezes dá errado, lógico, você também tem públicos e públicos que você pode aproveitar, um público que você tem mais intimidade, mais facilidade, pode dar certo, pode dar errado, mas eu vejo sempre que você deve ter no seu planejamento algumas possibilidades, e lógico, às vezes você escolheu uma estrutura que não foi legal, e está tudo bem. Eu Tudo acho bem, que tudo bem. porque às vezes você acha que está errado, mas o grupo curtiu pra caramba, né? O grupo achou que foi super legal. E É, tá tudo bem, cara. Eu acho que tem esses acordos, né? é. Eu vejo hoje muito que na forma de apresentar uma ideia, eu acredito muito no sentido de o Aldo que você citou, ele fala muito isso. Vamos manter a coisa simples, porque a coisa Sim. simples ela descomplica. Então, coloca de uma maneira que o cara consiga entender qual é o fluxo da conversa, qual é o resultado que você vai gerar. E você, com o tempo, Fernando, você também passa a ter as suas sequências de estruturas libertadoras que, para Sim. você, fazem mais sentido, fazem mais gera um melhor resultado, né? Eu gosto muito, né, de você iniciar com o Improved Network, depois você trabalhar com o Conversation Café, depois você usar um Troika. Você, com o tempo, você vai percebendo. E que, às É, vezes, até o próprio grupo acaba aplicando na empresa dele e no encontro seguinte ele vem contar como foi legal, né? Eu acho que isso também gera muita é, prática.
E todo esse ambiente, realmente, o que eu encontro nas estruturas e na mecânica, né, delas e nas conexões, né, de combinação, é, é esse espaço para conversa. Acho que, em resumo, é isso, né? Um espaço para conversa, sabe, com elementos muito pequenininhos, que são as estruturas que cabem, né, em qualquer espaço. E se não deu certo, é tão pequeno, né, Paulo, a estrutura, que se não deu certo ela, você usa uma outra. E tudo bem, sabe? Né? É, Ela em si não é o processo todo, né? Ela é um pedacinho do processo. Então, conhecer e praticar, acho que aí vai fazendo a diferença. E começando simples, né? A gente fala que o simples, ele é o estágio, né, avançado da complexidade, né? Leonardo da Vinci, da sofisticação, né? da Simplicidade sofisticação, sofisticada, exatamente, né? né? Nomura, temos O, 8 minutos aí. O que tem mais de pergunta boa aí? Que a gente gosta de pergunta boa. Acho que aqui as que eu vi, acho que do Fernando, ó, gostou, viu? Agradeceu a gente aqui. Coloquei o link do site da comunidade de estruturas. A gente tem uma comunidade, toda sexta-feira a gente pratica. Depois eu vou colocar no YouTube, né, a agenda, né, que a gente faz para Isso. vocês poderem acessar. O áudio aqui, a conversa ancorada em alguma EL possibilita coletar a inteligência coletiva, realmente, né? É isso aí. É impressionante, as pessoas saem é, maravilhadas. Paulo, para a gente ir fechando, então, eu queria só colocar aqui que a gente está começando a turma 2, né? Então, já estou me debutando. Claro que a turma 1 a gente nunca esquece, né, Paulo? A primeira Irmãos são os nunca. lendários, né? Mas eu estou colocando aqui no chat aqui do YouTube, que nós estamos comemorando, Paulo, também os 10 anos da B2HR, né? Que legal. E nessa oportunidade, a gente está oferecendo um cupom de desconto, os 10 primeiros, que estão Ó, aqui também, tá? Estou colocando o cupom de desconto aqui e o link da inscrição para vocês poderem olhar o conteúdo, né? Enfim, a gente está se colocando à disposição. E também o curso de facilitação, né? Deixa eu repetir o link aqui, da imersão. Vale a pena, pessoal. Assim, um liquidificador. Tá como liquidificador ainda, Paulo? tá com liquidificador ainda, mas sempre, acho que essa é uma questão legal das imersões, né? O Fernando vão ajustando. Eu acho que uma das coisas tá muito bacana agora, no Muro, é que a sessão 4 e a sessão 5 realmente é uma oportunidade do participante escolher uma estrutura e, junto com outros colegas, aplicar. Então, ficou mais interessante ainda. A última, agora que a gente fez em julho, deu esse resultado. E agora eles estão de férias lá no Canadá, voltam em outubro, já com essa nova estrutura, com essa nova imersão, já com esses ajustes, porque o próprio grupo também vai trazendo pontos, Sim, né, Nomura? sim. São profissionais que também trazem contribuições, e essa foi uma sacada que veio, né? Como era no presencial, né? Quando a gente fez ali em Pinheiros, na Cardeal Arco Verde, em São Paulo, a gente fazia o último dia, eram 2 dias, mas a segunda parte do segundo dia era exatamente você aplicar, você testar, porque todo mundo tem o frio na barriga, e vai dar errado, eu não sei se os caras vão querer, né? Eu vou te explorar mais uma última. Manda, imagina. Pessoal, os links estão aqui no site. Se olhem lá o conteúdo, a gente está à disposição. Paulo, fala para a gente, porque assim, eu nasci nas ELs digital, então eu não vivi muito as ELs no presencial. E uma coisa que a Carol trouxe para a gente como um presente também é essa percepção dela, essa evidenciação que, assim, o tempo no presencial, às vezes, na mesma estrutura é e o tempo no digital não necessariamente é o mesmo tempo, né? O ritmo, né? Você teve experiências também no presencial, Sim, e, assim, é sim, sim. diferente. Fala um pouquinho, assim, dessa diferença, Vou cuidados que falar a gente assim. tem. Eu vou amanhã, depois de 15 meses, eu vou dar aula em Joinville para 25 alunos numa sala super grande, lá numa escola que eu dou aula Sustentare, e lá eu vou usar minhas estruturas libertadoras depois de 15 meses só no digital. Eu acredito, Namura, que as estruturas libertadoras no ao vivo,
o que elas permitem é que você consegue saber como é que está a energia nas salas. Porque quando você está trabalhando no presencial, eles vão para breakout rooms, você pode até entrar numa sala, mas quando você entra, ninguém fica mais espontâneo. O cara está aí, né? O que você vai fazer? Quando você está no presencial, por exemplo, você está fazendo um troika, você está observando quem está virado de costas, quem está falando, como é que é a interação. Você até pode dar alguns toques, né? Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo um troika e tem dos momentos que a pessoa fica de costas e os dois colegas atrás ficam falando sobre a sugestão para o problema dela. Só que esse cara que estava de costas, ele estava com o celular na mão no Instagram. Aí eu passei pelo cara e falei assim, os caras estão falando do teu problema. Aí o cara, puta, é mesmo, que falta de respeito, né? O cara se ligou. Então, eu vejo que, às vezes, você, no ao vivo, você consegue entender um pouco da energia da sala. E, com isso, você conseguir, até se for o caso, prorrogar mais o tempo, dar um pouquinho mais de tempo para esperar. Porque você vai sentindo também o nível de energia, né? A hora que normalmente eles terminam, vai diminuindo. Se, de repente, só tem um grupo, beleza, mas eu acho que você pode usar melhor, né? E eu acho que o segundo ponto que o presencial traz, Nomura, são exatamente os breaks que você tem. Porque, por exemplo, uma determinada atividade, um grupo ainda está conversando. Deixa eles conversando e libera a turma para o coffee break, sabe assim? Você no ao vivo não tem como, no online não tem como fazer isso, né? Sempre é legal quem faz facilitação no ao vivo deixar, né, uma atividade que às vezes o fim pode ser um pouco mais longo, próxima do coffee break, né? Justamente para que quem quiser continuar não come pão de queijo. Entendi. Ó, o Dani fazendo uma última saideira aqui. Manda. Paulo, você tem uma EL preferida? Por quê? É uma de aquecimento de grupo para treinandos que nunca participou desse tipo de forma de troca experiente. Olha, para mim, a minha estrutura liberadora preferida é o Drown Together, que usa giz de cera com símbolos. O que eu gosto dela, diferente das outras, é que ela tem esse elemento do desenhar, do colorir. Visualmente fica muito legal, porque você, no ao vivo, você pode pôr um painel assim numa parede colado no muro, que fica super legal, pode tirar uma foto, fica uma coisa bacana. E o Drown Together também, ela é uma estrutura libertadora que, por ela ter esse elemento externo da imagem, do desenho, do giz de cera, ela é mais tátil. Ela é muito legal para alguns momentos, para dar uma acalmada, para gerar uma reflexão. Então, a Drown Together é a minha preferida. E é legal, né, Paulo? Depois você pegar as imagens, os desenhos, seja no digital ou no físico, né? E colocar eles um do lado do outro. Isso. E convidar para eles falarem o seguinte, refletirem sobre o que esses desenhos estão tentando nos dizer, né? Exato. Olha o caos está aparecendo num tamanho grande, né? Por exemplo, pessoas estão sempre no centro, né? E isso vai para um planejamento estratégico, para as ações, vai para outras ELs para desenvolver. Não, é fantástico. Assim. Ô, Nomura, quando eu comecei a aplicar o Drown Together, eu mandava umas fotos para o Fernando, ele falava assim, mas você já fiz ele fazer isso? Putz, esqueci, na próxima eu faço. Aí teve um que eu falei, Fernando, hoje eu fiz tudo isso, olha que legal, mandei um áudio para ele assim, mas no final você perguntou para eles o que essas imagens... Putz, esqueci. Então, eu acho que tem um pouco desse que você vai na tentativa e erro. Você vai colocando, né? Não, mas e assim, de novo, agradecer sempre Fernando e Carol, a gentileza deles, né? Sempre que a gente pede uma consulta, assim, uma pergunta que a gente faz, eles sempre estão abertos, né, a fazer a colocação, né? Não é passar a mão na cabeça, né? Mas o Fernando me ajuda muito a eu entrar em reflexão sobre até algumas questões, sabe? Né? Eu acho que quando você entra no mundo das estruturas libertadoras, no Muro, você entende que colaborar é uma premissa. Então, você acaba vendo que o legal é isso. Esse grupo, por exemplo, na sexta-feira, com o Marcos, com você, com a Rafaela, enfim, com outros aqui, que eu não vou lembrar agora todos o nome, porque é muita gente, a característica principal deles é a generosidade, né? Porque eu vejo que no mundo onde as pessoas
às vezes competem por coisas tão simples e tão importantes para elas. Enfim, eu acho que quando você compartilha, né, quando você cria uma atmosfera que todos podem dar a sua parcela, isso fica muito legal. E acho que acho que esse é um elemento da estrutura libertadora que você leva para a vida. A você se expor, você trazer, correr algum risco. Eu sempre digo, né, Nomura, eu não, a Brené Brown fala, né, 4 frases para você regularmente ouvir para demonstrar que esse grupo tem segurança, né, psicológica. Quando as pessoas têm coragem e frequência de dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu cometi um erro e me desculpe. Se essas frases são comuns na sua equipe, cara, que legal, você está com uma equipe que tem tudo para trabalhar aí nesse momento tão complicado. E as estruturas fazem esses convites, né? Exato. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Paulo, eu queria te agradecer, né? Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Várias perguntas boas, o pessoal entrou mesmo aqui no nosso ritmo, né? Na nossa bate-papo. Gratidão pelos ensinamentos sempre. E acho que a EL para o mundo foi um presente para mim e a gente está podendo retribuir aos pouquinhos para o mundo também, para a sociedade melhor, né, Paulo? Obrigado, viu? Eu que agradeço, Nomura, é sempre um privilégio conversar com você. Eu posso dizer assim que eu conheci você ainda nessa sua transição de funcionário do Banco do Brasil para um empreendedor. E eu acho que você tem uma qualidade que eu gosto muito e a gente acredita muito disso também na Brandon, que é a leveza. Né? Eu acho que quando a gente traz leveza para o que a gente faz, a gente consegue inspirar, né? Porque o nosso grande objetivo é, de uma forma descomplicada, contribuir com as pessoas, com as empresas. E quando a gente consegue, via estrutura libertadora, você percebe de fato que fez sentido para quem recebeu a ideia ou pôde colaborar com o pedido de ajuda, né, Nomura? E você é um profissional que eu gosto muito e você sabe que você pode contar sempre comigo. Faça o curso do Nomura, hein? Bora, gente, ó, eu vou deixar lá no link do YouTube, tá? Os links também, né, do curso de facilitação com o Fernando, do nosso, com o bônus, tá? Paulo, depois deixa esse nosso agradecimento também para o mestre Fernando, né, que a gente ajuda uns aos outros a impulsionar, é bom demais, né? Gente, valeu. Falou, mestre. Obrigado demais aí, gente. Gratidão. Tchau, turma. Tchau, valeu. Beleza. Tchau, tchau.